nunca teve tão fácil de filmar, né? Nunca teve tão barato e acessível fazer um filme, né? Celular, programas livres na internet. Fico pensando naquela época lá atrás, anos 60, o cara tinha que ter uma câmera, tinha que ter a película, tinha que revelar, era tão mais complicado. Eu acho que hoje em dia é muito mais fácil, né? Até porque tem essas questões tecnológicas, né? Dos 500 mil aplicativos. As pessoas em casa, antes de, né? Adolescente, já edita, já faz as coisas, né? Até por causa dessa cultura da internet. Então, eles já estão muito mais familiarizados com o processo, digamos assim. É mais fácil fazer filme hoje, por um lado, né? Você tem as ferramentas mais, né, mais na mão. Você pode baixar um programa de edição de graça, que rode num PCzinho ali, mais ou menos. Você pode editar, já tem edição de celular, você consegue editar no celular. Existem outras formas de cinema possível, né? O cinema industrial ali, a estrutura como a gente conhecia até poucos anos atrás, eu não sei como que ela vai absorver esses novos cinemas, né? Então, difícil falar o que fazer, né? O que fazer, né? Se você quer fazer cinema, o que você deve fazer, né? Para se dar bem, ou para ser feliz, né? Alcançar, se sentir realizado, né? Então, assim, primeira coisa que eu falaria, assim, faz. Não tenha medo de fazer. Mesmo que o filme fique ruim, eu acho que você aprende, às vezes, mais com erro do que com acerto, assim. E de estar sempre treinando, experimentando jeitos diferentes de filmar, formatos diferentes. Isso vai te dando aprendizado, né? Isso vai te dando uma expertise que vai te permitir, mais lá na frente, você fazer uma coisa mais elaborada, com mais grana, tal, ou se inserir no mercado. Você tem que fazer. E aí, para fazer, criar sua turma, criar o seu grupo, né? Cinema é coletivo. Até dá para fazer filme sozinho, mas normalmente então, assim, procurar se juntar a um grupo, amigos que pensam em cinema parecido com você e juntar forças e fazer. Ia falar para essa pessoa procurar seu grupo, procurar seu nicho, porque dá para fazer filme sozinho? Claro que dá. Você pode fazer um longa-metragem sozinho, absolutamente sozinho, mas é mais fácil se inserir no contexto, trabalhando num grupo, buscando os seus colegas de geração, que você pode buscar por afinidade. Eu ia falar muito para a pessoa estudar muito, não acreditar que basta sair e fazer. Eu ia falar muito isso, tipo, não cai no conto do pega sua câmera e vai contar a sua história sem pensar. Eu ia falar para estudar muito, para ver muito filme. Ver filme é fundamental para quem quer pensar em cinema, para poder pensar. Isso é muito redundante, é muito óbvio, mas precisa ser dito para essa geração que é muito fácil de fazer filme hoje em dia, né? Qualquer celular tem uma câmera em HD que você sai filmando e faz material em boa qualidade. Porque não precisa fazer faculdade de cinema para estudar cinema, lógico, né? Você pode frequentar os festivais, frequentar as mostras, ler sobre cinema, na medida do possível, procurar as revistas, procurar os periódicos, procurar os zines, entender o contexto de onde está sendo feito. Ter essa outra dimensão, sabe? Artística, histórica do cinema, é o que eu diria. Pode ser um conselho meio burguês, né? Porque eu acho que também é um trabalho como qualquer outro, né? Vai ter empregos técnicos, vai ter empregos criativos, de escrita, coisa e tal, que se liga na palavra cinema, porque hoje em dia os cursos não tem nem mais cinema no nome. Então eu acho para não esquecer, sabe, o cinema, porque não é só isso. Não é só agora YouTube, TikTok, porque isso tudo também, né? Tudo isso é imagem. Então eu acho que o jovem hoje em dia, para não se perder e não cair numa mecanização assim, né, da atividade, que pensasse assim nas outras dimensões, assim. Mas eu acho que vale a pena, sim, eu acho que com esse boom das escolas de cinema, né, do meio para o final dos anos 2000 para cá, ingressar numa instituição, acho que tem inúmeras, né, desde privadas a públicas e com bolsa, enfim. Vale também essa coisa que é importantíssima, a cultura da cinefilia, sabe? Com o streaming tem muito mais facilidade. No meu tempo você tinha que esperar uma mostra, um filme, raro para ver. Hoje em dia você cavuca na internet, os filmes estão lá. Mas tem toda uma preparação do olhar, um estudo que acho que nas escolas a gente aprende, né?
com grandes mestres como João Luiz, o Tunico, o Nelson, para quem teve aula com ele, né? O que me irrita um pouco dos jovens é a ideia de que eu sou o primeiro a fazer isso, né? Que nunca ninguém pensou nisso que eu estou fazendo aqui agora. E quando você vai ver, não é bem isso, né? Você vai, porra, já teve muita gente que pensou algo parecido. Então eu acho que eu diria para olhar com carinho para os mestres, né? Dar uma pesquisada, ver com quem se identifica, né? Com que tipo de cinema que você se identifica e de coração aberto, né? Que é uma relação que não precisa ser opressora, né? Porque às vezes esses grandes mestres também são colocados diante de um pedestal que pode ser meio tóxico, né? Assim, para quem é jovem. Mas que se você encontrar o caminho certo para você encontrar com esses grandes mestres, eu acho que é a parada, assim, que a gente aprende muito olhando para quem já fez, para quem já produziu, para quem já teve em situações parecidas, né? Também olhar para um cinema parecido com aquele cinema que você consegue fazer, né? Não adianta a gente ficar só olhando para o cinema hegemônico e tentando reproduzir ele, né? Que a gente não vai ser uma experiência muito fácil, né? Enfim, não vai ter muito encaixe. E que é isso, procure ir atrás de repertório. Diria para esse jovem, assistir muitos filmes. Cada minuto que ele passa vendo um Tonati da vida, ou um Visconti, ou enfim, cada minuto que ele passa se informando e tendo acesso a filmes relevantes na nossa história, ele vai estar tendo acesso a um material tão precioso e raro, né? Que ele só tende a ganhar. Aprender, ver pela experiência de outros que já nem estão aqui, às vezes, vivos, mas o que eles fizeram, qual era a proposta, como que eles fizeram. Então, isso é fundamental, acho, sim, na formação, para você acabar não achando que está fazendo algo original, quando na verdade não é original há décadas, né? Isso acontece muito. A gente que vê muito filme, isso é muito normal. Dos 1000 filmes que a gente recebia na Mostra Livre, metade dos filmes desses 1000, metade, era para quê? Eu brinco, eu gosto muito, na verdade, cada filme que eu faço é um desafio, então é muito interessante você ser desafiado, você passar aquela maior parte do seu dia instigado. Eu acho isso muito interessante como vida, assim, né? Porque aquele cara que vai lá na burocra ali e espera o fim de semana louco para chegar, para curtir, não, acho que meus dias são legais, sabe? Então isso é muito legal, né? Filme, eu fico envolvido com o tema, eu fico querendo acordar para editar, né? Você fica envolvido com o seu trabalho, isso é legal. Mas financeiramente é muito instável, né? É muito instável, né? A não ser que você pegue... Hoje até a Globo é instável, não existe mais, né? E é muito instável e ainda, enfim, tem muito um lado muito amadorístico no mercado, né? A questão dos contratos e, enfim, a duração dos sets de filmagem, ou seja, não é uma profissão, é um estilo de vida, né? O audiovisual ainda é um estilo de vida, né? E a luta é por ser uma profissão. Mas existe uma cena, né? Existe um mercado, existe um panorama de muitas produtoras, no plural. Existe um universo em que um menino novo pode montar a sua própria produtora, entrar num edital e ganhar um edital. Não tinha isso. Quem de nós achava que podia montar uma produtora em 97, 98 e que ia estar ganhando edital de alguma coisa? Ninguém tinha essa perspectiva. Esse pontapé que a gente ajudou a dar é muito importante, né? Para consolidar a retomada do cinema brasileiro. A gente foi a geração que veio consolidar. A retomada foi dada pelas grandes produtoras que já existiam, as pessoas que estavam estabelecidas no mercado fizeram a retomada e a gente aproveitou o caminho que eles pautaram e foi sedimentando. E no fundo, assim, ser apaixonado pelo que você faz, cara, porque só vai aguentar viver de cinema ou fazer filme um atrás do outro que você gosta muito. Porque as dificuldades são enormes. Tem que gostar, cara. Muito. Viver de arte no Brasil, você tem que gostar muito, senão desiste. Vai fazer outra coisa, vai trabalhar num banco, vai fazer outra parada, porque no fundo é isso. A arte é muito difícil no Brasil, né? Viver da arte, assim.
pagar as contas e ter uma vida mais ou menos estável com arte, com cinema. Mas, se você ama e se você quer, não tem obstáculo. Vai em frente. Para mim, entrar no audiovisual é entrar na intervenção política do país. Eu não entendo o audiovisual num país periférico como o Brasil, um país ainda colonizado, assim, né, pelas potências mundiais. Não vejo razão em sustentar um cinema comercial brasileiro que não tem compromisso com o Brasil. Porque é muito comum da sociedade de informação, você não consegue acompanhar a velocidade da informação. Então você tem uma angústia de, cara, nunca consigo estar, estou sempre atrasado. Calma. Mas eu falo muito de uma coisa que eu tenho chamado do olhar próximo, cara. Pô, é esse que você quer ver no audiovisual, mas, pô, tenta olhar próximo no lugar que você mora, por exemplo. Conhecer a história da sua família, como seus avós chegaram aqui em Caxias, sabe? História, o cara do teu bairro, pô, tem um artista do teu bairro, pô, mas é isso. Mas agora, e fui pra La Jaca, né, cara? Hoje tem uma juventude com esse discurso de empreendedorismo, tá uma merda, cara, tudo muito... Hoje, quando eu vou muito de escola falar, né, quando é segundo grau, assim, eu falo mesmo sempre, gente, acabou essa porra aqui, mete o pé na estrada, maluco. Vai viver no assentamento do MST aí, vai numa aldeia indígena, passar 6 meses. Sabe, vai... Porque, cara, não ficou coisa utilitária demais, né? Muito... o cinema como um meio para expressar sua vivência, né? O cinema é botequim, cara. Nosso Pedro dos Santos falou pra gente assim, nossa frente, assim. Você aprende mais no botequim das vezes numa sala de aula. Cinema muitas é botequim, vezes. cara.